Olá, pessoal. Eu sou o professor André e esse é o canal Matemática de Primeira. No nosso quadro Diálogos Educativos de hoje, teremos o prazer de receber nosso reitor, professor Paulo Henrique, ao lado de seus pró-reitores de Ensino, de Extensão e de Pesquisa e Inovação. Eu espero que vocês gostem do que planejamos. Mas antes de iniciar, peço que curta nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Olá, pessoal. A gente vai iniciar agora nossa segunda rodada de entrevistas do nosso quadro Diálogos Educativos. Eu tenho hoje a honra de receber no nosso canal o nosso reitor, Paulo Henrique, e nossos pró-reitores, professora Laura, pró-reitora de Ensino, professora Edivamélia, pró-reitora de Extensão, e professor Zé Luiz, pró-reitor de Pesquisa. Eu quero iniciar agradecendo a eles pelo aceite ao convite e vamos passar a palavra a cada um deles para que eles possam se apresentar, né, falar um pouco sobre suas trajetórias profissionais. Né. Com a palavra, professor Paulo Henrique, nosso reitor. Olá, quero saudar aqui o André, parabenizar pela iniciativa e trazer essa forma de contato com a nossa comunidade, que nesse momento a gente se encontra de forma isolada. Saudar aqui a pró-reitora de Ensino, Laura Maria, pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, professor Zé Luiz, a pró-reitora de Extensão, Edivamélia. Eu sou o professor Paulo Henrique, sou professor do Instituto Federal do Piauí desde 1996. Fui aluno da antiga Escola Técnica, onde fiz o curso técnico de Eletrotécnica. Depois, terminei o curso, fui para a Universidade Federal do Piauí, me formei em Engenharia de Agrimensura. Depois, fui professor efetivo da UESP, de Corrente. Depois fiz o concurso para professor da Escola Técnica Federal, em 96, quando ingressei. E nesse período tive a oportunidade de me qualificar profissionalmente, fiz uma especialização em avaliação educacional, tive o prazer de estudar com a Laura, fizemos o curso juntos. Depois fiz um mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco em desenvolvimento urbano e, por fim, um doutorado em engenharia urbana na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Unesp, campus de Rio Claro. Atualmente, estou exercendo o cargo de reitor no meu segundo mandato, e nesse período a gente tem buscado apoiar as ações que são inerentes a uma instituição de ensino, que é oferecer um ensino de qualidade, oportunizar aos nossos colegas servidores uma qualificação a nível de mestrado e doutorado, e, acima de tudo, fazer com que a nossa juventude, os nossos alunos que nos procuram, que chegam até nós através do nosso campos, tenham a escola, a nossa instituição, uma oportunidade de mudar de vida. Então, pelo fato de eu ter a minha vida, de certa forma, mudado pela educação, e essa educação oportunizada pela antiga escola técnica, que foi um dos nomes do que nós somos do Instituto, então, para mim, é uma honra muito grande poder, com o meu esforço, com o meu trabalho, junto com meus colegas aqui, a gente poder também oportunizar os nossos jovens essa formação. Então, quero dizer que é uma honra eu ter a minha trajetória escolar, a escola técnica, como uma referência de formação e ser hoje o meu local de trabalho e poder estar servindo de alguma forma como reitor. Então, são minhas palavras iniciais. Vamos passar agora a palavra à professora Laura. Fique à vontade, professora. Ligar o microfone, professora. Bom dia a todos e a todas. Aproveitar para cumprimentar o professor Paulo Henrique, o reitor do IFP, a professora Edivamélia, pró-reitor de Extensão, o professor Zé Luiz, pró-reitor de Pesquisa e Graduação e Pós-Graduação, e agradecer ao André pela oportunidade de estar aqui conversando, trocando ideias com todos. Bom, eu sou pedagoga de formação,
Antes disso, eu também fiz a escola normal, né, que é antigo pedagógico, e fiz também a especialização em educação, em avaliação educacional, essa que o professor Paulo Henrique falou. E recentemente concluí um mestrado em educação. Eu ingressei na escola, eu ingressei no IF quando ainda era escola técnica, né? Já vão mais de 23 anos, né? Quase 24 anos que eu estou no IF. E venho desse tempo para cá, venho atuando sempre junto mesmo, de acordo com a minha formação, junto ao ensino. Fui coordenadora pedagógica, né, durante 3 anos, atuei junto das antigas gerências de ensino, coordenação de ensino, e hoje, atualmente, estou à frente da Pró-Reitoria de Ensino. E trabalhar no IFP é sempre uma responsabilidade muito grande, quer esteja ou não em cargo de gestão, mas é também uma satisfação, porque a gente trabalha com a formação dos nossos alunos. E é uma satisfação, é uma alegria muito grande quando a gente vê o sucesso deles no mundo do trabalho, na vida social como um todo. Então, é uma alegria estar nesse momento à frente da Pró-Reitoria de Ensino, né, e poder contribuir para que esses alunos tenham uma formação e uma formação de qualidade, porque a formação do IFE, por princípio mesmo, a formação oferecida se preocupa com uma informação integral do educando, né? Aquela que prepara para o mercado de trabalho, mas também tem uma formação voltada para a cidadania, para ele exercer a vida social dele de modo responsável e participativo. Obrigado, professora, pela fala. A gente passa a palavra aqui para o professor Zé Luiz, nosso pró-reitor de pesquisa. Bom dia a todos, a todas, professor Paulo Henrique, professora Laura, professora Diva, em especial o professor André Mello, do Campus Floriano. Então, parabenizo pela iniciativa do canal, não só pela iniciativa em si, mas por ser um canal que tem que se mostrar, embora novo, um canal que procura pensar para além da caixa de apenas uma disciplina frente aos temas que ele tem abordado aqui, que extrapolam o universo da matemática. Bem, como o André já colocou, sou professor José Luiz, sou professor do IFP. A minha formação é na área de História, sou graduado em História pela Universidade Estadual do Piauí, com especialização e mestrado em História do Brasil pela Universidade Federal, aqui também do Piauí, e o doutorado na área de História Cultural pela Universidade Federal de Goiás. Tenho algo em torno de 17 anos de experiência na educação como professor. Desses 17 anos, 13 deles dentro do IFP. Ingresso aqui em 2006, 2007, já nos últimos anos de Cefet, logo em seguida a mudança para o IFP. Ao longo desses 13 anos, particularmente na gestão do professor Paulo Henrique, eu tenho desenvolvido algumas funções como coordenador do NIT, diretor de pesquisa e inovação, e nesse segundo mandato do professor Paulo Henrique, estou tendo a responsabilidade de estar à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Pois bem, professor Zé Luiz, obrigado pela fala. Passar agora a palavra para a professora Diva Amélia. Bom dia a todos, né? Saudar aqui o professor Paulo Henrique, nosso reitor, a professora Laura, pró-reitora de ensino, professor Zé Luiz, pró-reitor de pesquisa, e você, André, dando essa oportunidade para a gente. Quero agradecer também, né? Nesse momento que todos estamos em casa, né? A oportunidade de rever os amigos, também de compartilhar um pouco da nossa experiência, né, tudo que vem sendo feito ao longo desses anos, dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Então, quero agradecer a oportunidade, também a confiança, né, em a gente compartilhar com todos, né, as experiências e também o planejamento, como você mesmo colocou, né, o que vai ser feito daqui por diante, depois dessa pandemia aí ser erradicada. Bem, me chamo, né, Diva Amélia, eu sou graduada em Biologia pela Universidade Estadual do Piauí, fiz meu mestrado na área de Botânica na Universidade Federal Rural de Pernambuco e concluí um doutorado
em outra área, né, na área de geografia, na área ambiental, mas dediquei minha tese, né, voltada também para os estudos biológicos, ecológicos, e também não, vamos dizer assim, não saí um pouco, né, da minha área de atuação. Dentro do magistério, eu atuo, né, desde 97, né, como professora, mas aí da rede estadual e municipal de ensino. O Instituto eu ingressei em 2007, então estou há 13 anos, o Instituto ainda era Cefet ainda, e desde então eu venho desenvolvendo um trabalho dentro da área das ciências biológicas e recentemente, né, 7 anos atrás, fui convidada, né, pelo professor Paulo Henrique para esse grande desafio que é a extensão do Instituto Federal. Então, muito agradecer a ele pela experiência, que me foi, pela confiança também que me foi colocado. E a extensão é aquele momento, né, que a gente consegue aquela parte, vamos dizer assim, do ensino e da pesquisa, que a gente consegue chegar na comunidade. Então, desde então, a gente vem trabalhando, né, para que o Instituto tenha essa representatividade fora dos muros da instituição. E eu só tenho a agradecer por essa experiência e por esses momentos que eu tenho vivido dentro da extensão do Instituto Federal. E... Bem, gente, nesse segundo momento do nosso quadro, nós vamos fazer uma pergunta aberta a todos os nossos convidados para que eles se posicionem, certo? Então, num recente artigo de Aguiar e Pacheco, de 2017, intitulado Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia como Política, os autores, entre outras coisas, abordam os principais resultados da rede. Afirmam que a rede, aos moldes como está sendo proposta atualmente, ela revela um modelo de qualidade educacional diferente dos até então experimentados no país e no mundo, né? Então, é inegável a enorme transformação social, né, no mundo pós-pandemia. Então, dessa forma, que desafios são aguardados por essa recente rede federal de educação no país, né, tendo em vista esse novo cenário? Então, eu passo a palavra para o professor Zé Luiz, nosso pró-reitor de pesquisa, para ele falar um pouco sobre o que ele pensa, como ele reflete acerca dessa questão. Bem, penso eu que para tratar a questão dos desafios postos à rede pós-pandemia, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouco a algumas características que essa rede assume no início dos anos 2000, como você já colocou na pergunta, né, quando há uma mudança de Cefet para institutos federais, eu acho que são necessários para pensar essa resposta. Entre as várias mudanças, eu destacaria duas delas. Primeiro, a interiorização da rede. A interiorização da rede, ela possibilita formar o trabalhador e o filho do trabalhador na sua localidade. E isso, por tabela, traz dois efeitos positivos de imediato. Primeiro, que esse trabalhador e esse filho trabalhador não precisa sair da sua localidade para estudar numa outra, o que muitas vezes era impossível, dada a condição financeira desses. E segundo, um efeito já no final da formação, que essa formação, por ser realizada a nível local, ela possibilita que os profissionais ou novos profissionais atuem também na sua localidade. Para tentar visualizar melhor isso, talvez um bom exemplo fosse a estrutura de formação, por exemplo, de médicos no Brasil. Um dos grandes problemas que nós temos, independente de aumentar as vagas nos cursos de medicina nas universidades e faculdades, é que esses médicos não chegam no interior. E por que eles não chegam? Entre outras coisas, porque a formação é dada nas capitais e grandes cidades. E quem é que tem acesso a esses cursos? Os filhos da classe média e média alta dessas cidades, ou os filhos das elites do interior que podem estudar na capital. Quando os institutos, quando a rede chega ao interior, ele quebra essa lógica, possibilitando que o filho do trabalhador possa ser formado na sua localidade e futuramente venha atuar lá. Essa é a primeira característica que eu quero pegar para
levar a questão do desafio pós-pandemia posto à rede. Uma segunda característica que eu acho necessário salientar é que, a partir dos anos 2000, há uma mudança na proposta de ensino, ele passa a ser técnico e tecnológico, ou seja, não tecnicista. E um exemplo disso é que o nosso ensino é pautado num tripé, que além de ensino, pressupõe a pesquisa e a extensão. Então, é uma formação completa, embora tecnológica, para o trabalhador e seus filhos. Então, eu pego essas duas características, que eu considero, entre as várias, duas que eu valorizo bastante na nova configuração que a rede assume no início dos anos 2000, para pensar esses desafios postos à rede pós-pandemia. O primeiro desafio, então, ligado à questão da interiorização, é como continuar dando acesso ao trabalhador e seus filhos na educação de qualidade em tempos de distanciamento social, em que as benesses do capitalismo, como a tecnologia, não chegou ou não chega igualmente a todos em todas as regiões do país, né? E aí não estou falando apenas de grandes centros e interior, mas até mesmo os considerados grandes centros de regiões mais pobres do país, onde o acesso aos meios de comunicação, aos meios tecnológicos, não acontece na mesma proporção que acontece em grandes centros. E até mesmo dentro desses grandes centros, você tem os bolsões de pobreza, onde essa tecnologia não chega. Então, como continuar ofertando uma educação de qualidade num novo tempo de isolamento e distanciamento social? Porque eu visualizo, e é uma visão muito particular, que mesmo passada essa pandemia, vai passar, não seria ilusório, futurologia, querer imaginar quando, mas certeza vai passar, acredito que nossa realidade não volta ao normal. Nós teríamos, no caso, uma nova normalidade. E essa nova normalidade, ela passaria, entre outras coisas, pelo medo de aglomerações, pelo medo do relacionamento interpessoal, né, na forma presencial. Acredito que amanhã vai ficar sempre aquele medo e aquela questão. Mas amanhã, hoje já tem a cura e já tem vacina para evitar o Covid-19, mas que outros Covids poderão vir no futuro, e mesmo que não venha, espero que não venha, mas é uma possibilidade, sempre aquele medo do que poderá vir em igual proporções em anos à frente. Um segundo desafio seria como dar respostas a desafios urgentes. A pandemia tem colocado entre os seus desafios o desafio de uma resposta urgente para um problema que não conhecemos ainda. E é um desafio que, muitas vezes, a própria iniciativa privada não consegue dar vazão. Uma prova disso é a dificuldade para a produção, distribuição, venda de EPIs, respiradores. E esse desafio também é posto à rede, também é posto a outras instituições de ensino, que é como dar uma resposta rápida a um problema que não se conhece ainda de fato e em profundidade. Essa pandemia traz dados que são alarmantes e preocupantes. Em apenas 4, 5 meses de pandemia, nós já tivemos aí algo em torno de mais de 4 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo e mais de 300 mil mortes em todo o mundo, mesmo com a subnotificação, que é uma realidade na maior parte dos países. Então, como dar respostas daqui para frente, na nossa estrutura de ensino, na nossa estrutura de pesquisa, a problemas que são atuais e que, por serem atuais, eles se espalham e ganham uma dimensão mundial numa velocidade muito grande. Então, eu acho que esses são os desafios, entre vários, eu destacaria esses dois, que de repente são postos à rede federal para os próximos anos. Ok, professor. Obrigado pelas palavras. Passo também a palavra agora para a professora Diva Amélia, para que ela possa estar fazendo, né, dando sua opinião sobre a temática.
Bem, para a extensão, né, de uma forma geral, o Zé Luiz abordou e contextualizou aí no contexto geral do Instituto, né, mas eu vou pontuar basicamente com relação à extensão. Para nós, em toda a rede está sendo muito difícil trabalhar tanto agora, né, na questão da quarentena, nesse momento de isolamento social, como também planejamento, né, para as ações dentro de um contexto pós-pandemia. O que a gente vem dialogando, né, entre os outros pró-reitores da rede é que a dificuldade maior é porque a extensão dentro do Instituto Federal, dos institutos federais, é uma extensão inclusiva. Todos os projetos, todas as ações, o nascedouro, né, a gênese, a origem deles é a sala de aula. E também é uma forma, a extensão faz um diálogo, não só com o ensino em seus níveis e modalidades, mas também faz um diálogo também com a pesquisa. Então, muitas vezes, um projeto de extensão nasce de um projeto de pesquisa. Ele é, vamos dizer assim, a continuidade disso. E, basicamente, no contexto da pandemia, onde todo mundo está isolado um dos outros, né? A gente não tem como prever um futuro incerto para todos nós. Eu falando como bióloga agora, eu não tenho uma perspectiva muito otimista do futuro com relação ao que virá, porque o vírus é um vírus mutante e outros mutantes podem... sempre vírus uma criatura, porque não é ser vivo, não é nada, é uma coisa oportunista. Então, assim, a gente não tem perspectiva, não tem assim, segurança, como o próprio Zé Luiz colocou aí, do que pode vir a ser o futuro daqui para frente. O certo é que, pelos protocolos que já foram gerados, né, o isolamento social é o mais eficaz. Então, fazer extensão de forma isolada, hoje, para nós, é um grande desafio na rede. Porque a ideia da extensão é a intervenção social, é você estar comungando com os saberes populares, é você estar fazendo essa troca de saberes, transferindo tecnologia para as comunidades, é você estar naquele corpo a corpo, você conviver, né, com a vida familiar de comunidades e daí extrair uma solução para que aquela comunidade viva melhor, tenha uma qualidade de vida melhor, tenha um desenvolvimento melhor dentro das suas potencialidades, porque a gente trabalha também com os arranjos produtivos locais. Então, tudo isso é um mix de atributos, né, de instrumentos que, com a pandemia, vão ter que ser repensados. Hoje, as atividades remotas, de certa maneira, podem contribuir, né? Estou falando no período da quarentena, mas pós-pandemia também pode ser uma alternativa da gente trabalhar. Por exemplo, nós estamos com um edital aberto. A quantidade de projetos que surgiram dentro da área cultural, a gente achava que não ia ter tanta adesão, mas nós tivemos. Então, vai estar sendo uma forma de repensar a extensão. E eu acredito que daqui para frente, é um fato, nós teremos que trabalhar basicamente uma parte, voltando de forma gradual, trabalhando os projetos de intervenção com uma forma mais restritiva, mas assim, tendo cuidado de não perder a essência da extensão, tendo cuidado de ver que lá fora as pessoas esperam o retorno da instituição de ensino, esperam o retorno daquilo que é produzido dentro da instituição de ensino. E o Instituto, como o próprio colocou o professor Zé Luiz, ele é interiorizado, então ele está junto das comunidades, ele está sabendo, ele está ciente das necessidades de cada comunidade. Então, isso é que ajuda a extensão do Instituto a ser tão eficaz, porque a gente está junto da comunidade, até a comunidade do entorno, do campus, ela procura o Instituto, ela busca soluções, alternativas, estratégias para viver melhor. Então, é um desafio muito grande para a extensão, para o ensino também da mesma maneira, para a pesquisa, a gente conseguir consolidar essas políticas, da maneira como a gente já vinha vindo, né, vinha andando, consolidando a política de extensão inclusiva, voltado para as cadeias produtivas, em alinhamento com a inovação, com a tecnologia. Então, para a gente buscar uma nova, vamos dizer, uma redefinição do que seria extensão a partir de hoje, é um grande desafio, não só para a rede tecnológica do ensino, mas acredito que para todo mundo. Né? Então,
vai ser vamos dizer assim, um repensar, uma releitura mesmo do que a gente vai, um novo paradigma de se trabalhar a extensão. Eu acredito que a gente vai conseguir, porque daqui para frente os tempos serão outros, as pessoas também serão outras, as relações sociais também serão outras. Não vamos enganar que essa pandemia ela veio para trazer vários ensinamentos, inclusive como a gente se relacionar a partir de agora uns com os outros. Então, a extensão, ela passa por uma nova releitura, por um novo momento, com certeza, daqui para frente. Tá certo, professora. Muito obrigado pelas palavras. A gente passa agora a professora Laura, professora, fazer um pouco, né, refletir um pouco sobre o questionamento. André, para o ensino, André, com certeza, esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social necessário, o impacto maior se dá sobre o ensino. Né? Por quê? Porque o ensino, o nosso ensino, a maior parte, quase 100% de nossas vagas, é o ensino presencial. E o ensino presencial pressupõe, né, aglomeração, um conjunto, um ajuntamento de alunos numa sala de aula com o professor, em um espaço, mesmo que não seja um espaço de sala de aula, aquelas 4 paredes, mas um espaço na qual o professor e os alunos estão interagindo. Entre si, os alunos entre si, com o professor também. Então, o impacto é bem maior no ensino. Como reinventar ou como criar novos modelos de interação entre professor e aluno pós-pandemia, né? Quais seriam as novas formas, por exemplo, de avaliar nesse momento de pandemia, de isolamento social, né? Uma exigência de isolamento social. Então, nosso modelo de formação, nós professores somos formados tendo como base o modelo, né, presencial, a modalidade presencial, mesmo com o avanço, com o crescimento do ensino à distância, nossa formação é quase toda voltada para essa interação em sala de aula com o aluno. Então, como seria esse novo modelo? Nós ainda também não temos resposta. E como seria também essa volta, essa retomada dos estudos? Né? Como a gente poderia pensar? Em que condições os nossos alunos voltarão? Os nossos professores também, né? O que eles pensam? O que eles sentem? Como é que eles compreendem esse momento em que nós estamos vivendo? A professora Diva falou aí, nós estamos nesse momento com atividades remotas. Ainda não sabemos, porque está cedo para avaliar, começou ontem, como é que está, em que pé está, como é que está a participação dos alunos, como é que está, mesmo com o curso de formação, como é que estão, quais são as dificuldades dos professores no preparo do material, na proposta, né, de ensino, de aprendizagem, como verificar realmente se essa aprendizagem está acontecendo. Então, o ensino, ela é uma atividade interativa. Nele estão, em toda interação, na base de toda interação está a questão da afetividade. Mesmo a tecnologia promovendo, proporcionando, oportunizando esse relacionamento, o relacionamento físico, a presença física, é um aspecto muito importante da aprendizagem. Então, nós não sabemos como é que vão ser esses modelos, né, essa reinvenção. A escola, durante muito tempo, a gente vem aí, né, esse modelo de escola que nós conhecemos, nós já passamos por uma série de acontecimentos e o modelo que a gente conhece hoje, esse modelo físico, continua, né? Então, com muito poucas mudanças. Então, a escola é uma instituição que ela não é muito fácil, né, de se alterar, de se modificar as suas estruturas. Então, eu vejo que para o ensino, as dificuldades, os desafios da volta pós-pandemia serão maiores do que para qualquer outra dimensão da instituição, né? Na minha opinião. Como o professor Zé Luiz disse, ninguém tem aqui, né, a capacidade de prever o futuro, mas dada as características do ensino, eu acredito que a dificuldade, o desafio é bem maior. No contexto do IFES, né, a própria instituição, né, a própria natureza da instituição, pluricurricular,
multicamp, né? Então, que numa mesma estrutura de ensino nós temos cursos técnicos que o público maior atendido são adolescentes, cursos de bacharelado, cursos de superiores de tecnologia, mestrado. Então, é um público bastante diverso, é uma estrutura bem diversificada. Então, como a gente atender, né, essa diversidade de alunos? Então, nós temos aproximadamente hoje 1.300 professores. Nós temos 17 mil alunos, aproximadamente 17 mil alunos. São, ao todo, mais de 200 cursos. Então, como a gente organizar, como a gente orquestrar toda essa estrutura para essa volta a esse novo normal, que a gente não sabe qual é esse novo normal. A única coisa que a gente sabe é que, muito provavelmente, não vamos poder conviver como a gente convivia antes da pandemia. Então, tudo é uma incerteza, né? Nós estamos, todos nós, trabalhando na incerteza e, por conta disso, a gente não tem ainda definido um modelo de trabalho que possa ser adotado para a gente vencer esse desafio. Então, para o ensino, eu acredito que nós temos que repensar, rever, fazer essa releitura, como a professora Diva disse, e até mesmo a gente se desprender, né, de modelos que funcionavam até então e ter abertura para novos modelos, né, para novas formas de ensinar e aprender. Certo, professora, muito obrigado pela fala. A gente passa agora para o professor Paulo Henrique, fazer um pouquinho, pensar um pouco aí com a gente sobre essa questão levantada. Bom, André, e demais colegas, Zé Luiz, Laura e Diva, já abordaram vários aspectos das suas áreas. O ponto de partida, que é o trabalho de Edmundo e de Eliezer Pacheco. Eliezer Pacheco, ele foi o diretor da CETEC, do MEC, na época da implantação dos institutos. O Edmundo, ele foi diretor do CEPET, na época do CEPET. Então, são pessoas da nossa atualidade, pessoas estudiosas que conhecem a rede, porque, de certa forma, eles trabalharam na implantação. Eu achei que ele é muito interessante porque ele coloca a rede como um modelo diferencial, e ele aborda bem claro isso, que é um modelo diferente do país e no mundo. Diferente de que maneira? Até então a gente tem as universidades tradicionais, as faculdades que trabalham na graduação, pós-graduação. Temos as escolas de ensino fundamental e médio que trabalham essa parte do ensino também. E os institutos vieram com a junção dessas duas, tanto a formação média, quanto a graduação e pós-graduação, e além do mais, a formação do trabalhador, sem a necessária escolarização. Então, esse modelo, ele é de fato um modelo único, porque ele oportuniza a verticalização também, mas ele, acima de tudo, oportuniza que um mesmo professor atue desde a formação do trabalhador, sem qualificação, até o senso. É uma pessoa que tem múltiplas facetas para atender esse modelo. Então, um aluno nosso, e aí, caso do Floriano já é bem concreto isso aqui, ele entra no ensino médio e sai com a pós-graduação. Vocês aí no Campus Floriano já têm exemplos de alunos que fizeram ensino médio, fizeram a licenciatura e hoje fizeram um estrito sensu. Então, no mesmo ambiente escolar. Então, isso é um modelo fantástico. Então, esse modelo, ele é, de fato, inovador, ele é transformador, daí colocado a enorme transformação social. Porque, como foi abordado pelo professor Zé Luiz, além dessa oferta, a localização. Você imaginar que até o começo dos anos de 2000, o Brasil tinha em torno de 144 escolas, até então escolas técnicas, e hoje nós temos mais de 660 unidades TAMP
no interior. Basta pegar o caso concreto do Piauí. Floriano é a segunda unidade. Até 1994, só existia uma unidade da Educação Profissional e Tecnológica Federal, a Escola Técnica. Em 94, temos a UNED, que hoje é Floriano, e hoje nós temos 20 unidades. Então, essa transformação, ela efetivamente aconteceu e ela foi revolucionária, e é revolucionária nesse sentido de estar onde muitas instituições não iriam, instalar no sertão do Nordeste, do Piauí, nos rincões do Brasil, lá na Amazônia. Esse é um. O professor Zé Luiz também levantou um aspecto que é a formação. Até então, a pessoa se forma na capital, nos grandes centros, depois tem essa questão de ir para o interior. É uma dificuldade a fixação. Mas isso é um aspecto que a gente está consolidando e amadurecendo. Com relação à questão posta, do desafio pós-pandemia. Bom, eu particularmente não considero a pandemia como um divisor, certo? Um momento antes e um momento depois da pandemia, pelo seguinte fato. Durante a história da humanidade, epidemias e epidemias, pandemias, existiram muitas. Já tivemos muitas ao longo da história, com milhares, milhões de pessoas morrendo por isso. O que foi que resultou? Veio vacina, veio tratamento, mas ele não é um marco que você possa colocar agora e dizer antes da pandemia e o que vai ser depois. O que é que efetivamente a gente tem observado? Bom, nós tínhamos até começo de março uma situação que era a convivência social. O que tem mudado nesse momento? O isolamento social de uma parte da população. Outra parte se nega a acreditar que isso está acontecendo, que ele não vai ser contaminado, que isso é alarde, que isso é histeria, que isso... Enfim, são conceitos que a gente acompanha no dia a dia. Embora se saiba o que ela causa, certo? Como ela contamina e como ela se dissemina. São conhecimentos que estão postos dia a dia para todos. E mesmo assim, ainda há uma negativa. As pessoas não se colocam ainda como agentes causadores dos males que possam vir. Então, o que é que efetivamente aconteceu ao longo das histórias com as epidemias, com as pandemias? Alguns comportamentos foram mudados, certo? Basicamente voltados à forma de transmissão, que é a higienização, que é a forma de contágio pela aglomeração. Isso aconteceu com a peste bubônica, isso aconteceu com a gripe espanhola, isso aconteceu no final dos anos, nesses anos de 1980, com a chegada do AIDS, certo? O que foi que aconteceu? Alguns comportamentos foram mudados. Então, o impacto é nesse sentido de que o que uma pandemia efetivamente causa? Alguns impactos nas mudanças de comportamento. O que é que poderá sair desse momento? Alguns comportamentos poderão mudar certamente, que é o fato de você ter o maior cuidado com a higienização, vai ter a questão do uso de máscara, provavelmente vai ser uma nova atitude das pessoas, independente de vai ter pandemia ou não. Mas esse comportamento, ele é analisado ao longo da história, momentâneo, chegou a cura, chegou a vacina, as pessoas tendem a achar que estão imunizadas, relaxam e tudo mais. Então, eu colocaria aqui como um grande desafio para a nossa rede é continuarmos trabalhando com o combate à ignorância através da educação. De que forma? Levando o conhecimento, porque o conhecimento ele permite que as pessoas façam um julgamento mais criterioso disso. E, nesse sentido, enquanto instituição formadora de pessoas pela educação, nós temos que apostar ainda na ciência, acreditar que a ciência é o caminho seguro para o enfrentamento dessa pandemia que estamos vendo, de outras que virão, tudo mais. Porque desde que o homem começou a domesticar os animais e
começar a trabalhar com a agricultura, isso levou ele a se aglomerar, a relação próxima com os animais, isso vem causando doenças. A gente sabe perfeitamente, eu vou entrar numa área que não me é própria, mas a Diva certamente é com maior propriedade, e grande parte das doenças adquiridas pelos homens, elas são de origem animal, dos animais, certo? Que foram domesticados e essas doenças elas foram adquiridas pelos homens. A gripe, por exemplo, é originária das aves, dos suínos, cavalo, porcos, ovelhas, todos esses animais, eles foram e são causadores de doenças. E ao longo do tempo, as pessoas foram adquirindo imunidade, foram melhorando a sua capacidade e convivendo com isso. Mas a origem está nesse aspecto. Então, o que a gente tem que fazer? Saber como conviver com essas pandemias. O vírus chegou, ele veio de que forma? Ele veio de uma forma desconhecida. A ciência, apesar de todo o conhecimento, não tem a resposta nesse momento para ele, como curá-lo. E como não ter como curá-lo, qual é a medida para se evitar a propagação e o contágio? O isolamento. Isso tem nos levado a um comportamento, que é o comportamento de reclusão. Mas todos nós estamos desejosos de voltarmos a sair, ter contato e tudo mais. E ao voltarmos a ter contato, vamos seguir o quê? Nossa vida, a escola vai continuar ofertando a educação de qualidade que a gente tem, os comerciantes vão continuar com seus comércios abertos, a indústria produzindo e tudo mais. Então, eu acredito que efetivamente a gente pode trabalhar na mudança de comportamento das pessoas, fazer com que as pessoas entendam que a contaminação, a disseminação, ela se dá por higienização, ela se dá por contato, por aglomeração. Do ponto de vista da estrutura, continuaremos sendo uma instituição que oferece educação de qualidade, que oferece formação para os alunos, do ponto de vista da formação técnica para o mundo do trabalho, e humana também, discutir os problemas sociais. Mas uma questão também que nos isso pode ser um desafio também, mais um desafio, não por conta só da pandemia, que é a questão econômica. Nós vamos viver, o mundo vai viver certamente um impacto muito forte do ponto de vista da retração econômica da produção. E nesse sentido, aqui é a oportunidade das instituições da rede continuar ofertando cursos voltados para essa demanda. Nossa formação, ele não é obrigatoriamente atrelado ao emprego. Nós não geramos o emprego. Nós qualificamos nossos profissionais para que eles tenham a oportunidade, mas essa oportunidade depende da economia, da atuação da economia. Então, eu particularmente colocaria como desafio nosso, pós-pandemia agora, de imediato, tentarmos trabalhar a conscientização das pessoas do ponto de vista de mudanças de comportamento. A gente está vendo muita negação, as pessoas não acreditando, as pessoas acham que é uma gripezinha, que é um resfriativo, que não vai atingi-lo, que ele não vai ser contaminado. Então, isso é o preocupante, porque, passado isso, chegado a uma vacina, a população estando imunizada, haverá certamente um relaxamento dessas medidas que hoje, para nós, estão acontecendo, que é a sanitização, a higienização, esse comportamento. Então, eu quero crer que a gente pode, sim, sair melhorado nisso aqui. E não acreditar que esse momento também é uma espécie de momento para a espécie que melhor se adapta. Certamente, aqueles que tiverem maior cuidado, vou dizer, com a higienização, com o comportamento, certamente estarão mais seguros de serem contaminados com isso. Então, esse é o meu pensamento. Bem, dando continuidade, nós teremos agora nosso bloco final de perguntas. A primeira vai para a professora Diva Amélia, pró-reitora de Extensão. Então, professora, a atual pandemia provocada pela Covid-19 mostrou uma face mundial de dependência da China, no que se refere à aquisição de materiais. Por outro lado, mesmo com todos os mecanismos de fomento ao desenvolvimento de atividade de extensão, percebemos certo distanciamento
entre os IFES e a sociedade, né? O que é que fica de legado para o futuro planejamento institucional de fomento às atividades de extensão, professora? Essa é a nossa pergunta. Bem, com relação a o contexto, né, que tu colocaste, né, o contexto da China, relação a essa extrema dependência que o mundo todo tem com relação à produção, não só de materiais, né, de consumo, mas também de equipamentos. Também a gente está vendo aí uma corrida para a China, para a aquisição de respiradores, né, também de produtos de consumo, como máscaras, né, e etc., para poder conter, né, o avanço, a epidemia do Covid-19. E o que me veio, né, ao longo das leituras que eu venho fazendo também nessa quarentena, né, se a gente for analisar o contexto, como a China se tornou a China que é hoje, né, a gente observa que tudo foi voltado, né, foi moldado pela globalização, é um país que produz quase que 24 horas por dia, né, a indústria lá não tem escala, basicamente, de tempo para trabalho, é um trabalho quase escravo. E, ao mesmo tempo, também a questão das contribuições, né, sociais para a população é o mínimo possível, as pessoas trabalham, né, de forma exaustiva, e o mundo ele não despertou para isso, né, mas não da forma como a China despertou, né, dessa forma agressiva, né, não despertou para essa necessidade de se produzir, mas de forma igualitária, de forma social, porque lá, com certeza, né, os direitos humanos, os direitos sociais não contam nesse processo. Por isso que ela produz da maneira como produz. E, assim, o fato de nós não termos despertado para isso, despertado para essa produção, mas uma produção mais limpa, uma produção, porque lá também eles não respeitam, né, as questões ambientais. A gente sabe muito bem que vários protocolos não foram assinados pela China por conta, né, dessa questão da produtividade em massa, em larga escala. E, assim, como não houve esse despertar no mundo todo, mas não despertar para essa produção, vamos supor, numa situação dessa que pegou todo mundo de uma forma, né, de uma forma caótica, ninguém estava preparado para essa pandemia. Mas ainda da forma como ela chegou, né, de uma forma incerta, insegura. A própria ciência, como o professor Paulo comentou no bloco anterior, né, a ciência tem tudo para desvendar os mistérios do Covid-19 e a gente vê uma dificuldade muito grande por conta da natureza biológica, por conta da natureza genética do vírus, que é um vírus que não se sabe até que ponto foi artificialmente criado, então a gente fica naquela... uma mistura de AIDS com gripe, então, assim, uma situação que você fica... uma situação de segurança mesmo. E a China, parece que ela se preparou para isso, né? Ela se preparou para esse momento. Então, esse despertar, a gente realmente teríamos que ter tido anos atrás, assim, não da forma, como eu falei, né? A forma agressiva que a China teve, mas tudo, o ensino, a ciência, a extensão, a pesquisa, deveria ter sido voltado para as necessidades humanas, né? Para aquilo que a gente deveria supor que poderia vir a acontecer. Porque o próprio Paulo colocou, ele disse que eu tenho mais propriedade para falar, mas ele está bem biólogo, né? Quase todas as doenças são zoonoses, né? A gente adquire a partir dos animais, só que a gente domesticou os animais, mas esqueceu de domesticar os vírus e as bactérias também, né? E aí o fato da gente não ter tido esse cuidado também, e anos atrás, com a gripe espanhola, com a peste bubônica, né? A peste negra que assolou a Europa e tudo mais, por falta de saneamento básico, por falta de limpeza, mesmo higiene pessoal, uma coisa tão simples que hoje a gente ensina nas escolas, né, no ensino infantil, como lavar as mãos, como higienizar o corpo. Eram coisas assim surreais que as pessoas não tinham. Então, da mesma forma que a China despertou para esse momento, né, vamos dizer assim, globalizado, de buscar, vamos supor, os arranjos, buscar as interfaces, os meandros, né, assim, que as pessoas não estavam enxergando, mas eles tiveram aquele tchan, né, e viram, né, que podia ser um vácuo que o mundo todo não viu, a China viu e a China trabalhou em cima disso. Então, para nós, o desafio maior hoje já está sendo, né, feito, na verdade, com essa quarentena, com essa necessidade de certa maneira, de propor soluções imediatas, né, e que fossem efetivas
Todos os projetos de pesquisa e de extensão hoje estão sendo voltados para a produção de máscara, para novas tecnologias e inovações, né, que possam dar uma segurança, um suporte que nós não nos preparamos ao longo desses anos, né, atrás. Então, acho que o desafio para agora, para esse momento e para pós-pandemia, a gente trabalhar nossos projetos, mesmo que de forma isolada no momento, né, até que se tem uma vacina e que se essa vacina seja eficaz também, né, aquela história, não é criar uma vacina, como o próprio Paulo colocou, vamos agora, né, relaxar, a vacina vai, não é assim. Porque até as vacinas que nós temos hoje para a gripe, elas são pontuais, né? Você toma um ano, o outro ano você tem que tomar de novo. Por quê? Porque o vírus é mutante, ele muda de um ano para outro. Você toma a vacina do vírus do ano anterior, não é do ano seguinte. Porque no ano seguinte ele ainda vai ser mapeado para se fazer a vacina. Então, você toma do ano anterior para diminuir os efeitos, né, da gripe, para que você não tenha. Você vai gripar, de qualquer maneira você gripa, mas você não vai ter os efeitos correlacionados ao vírus, né, como deveria ser. Então, é para atenuar os efeitos, os sintomas. Então, a gente vai, provavelmente, com o Covid, vai ser a mesma coisa. A gente vai tomar vacina, mas a gente não vai ter a doença. Alguns vai ser acometido, mas não com a gravidade que é hoje, né, com a mortandade que a gente vê, com a insegurança dentro da ciência que a gente vê que não busca o vírus hoje é um dia, amanhã ele já é outro, uma pessoa é um, outra é outra, os efeitos colaterais, até isso também a gente não sabe, né? Então, o que vai ficar de legado, né, do vírus, né? Socialmente falando e dentro da extensão, a gente vai, como eu falei, a gente vai ter que fazer uma nova releitura, buscar agora as necessidades, as demandas vão ser outras, mais emergentes, com certeza a gente vai ter uma sociedade mais doente, né, e precisando de mais alternativas dentro da inovação, porque com certeza esse vírus vai deixar uma sequela biológica. E assim, tudo isso a gente tem que pensar. Diz, estou sendo muito pessimista, estou sendo muito Nostradamus. Não estou sendo. Estou sendo realista mesmo, porque dentro da biologia a gente não trabalha com achismo, né? A gente trabalha com fato. E o vírus ele vem trazer isso para a gente. Então, dentro da perspectiva da extensão, é a gente buscar mesmo agora projetos efetivos, né? Projetos que possam trazer uma segurança, que possam trazer uma solução, uma resolutividade imediata. Nada mais de pensar, né, no sexo dos anjos agora. A gente tem que trabalhar mesmo com a efetividade, com a realidade que a gente vai viver agora pós-pandemia. E assim eu agradeço aí o André, né, a oportunidade, né, esses momentos que a gente passou junto aqui conversando sobre as perspectivas, os planejamentos que a gente vai poder, né, trabalhar, planejar daqui para frente, né, como diz Roberto Carlos, tudo vai ser diferente, né, a gente vai ter que se adaptar, né, essa nova vida, esse novo normal, essa nova realidade, essa nova rotina, tanto no ensino como na extensão, nas relações sociais, relações humanas, a gente vai ter que se melhorar, se reinventar, se refazer, porque daqui para frente, né, a gente vai ter que trabalhar dobrado para poder atender, né, as necessidades sociais que virão, né, dentro da comunidade, tanto interna como externa, a gente vai ter que estar preparado para poder sanar essas dificuldades. Com toda a força, com toda a fé, com certeza a gente vai conseguir. Obrigada, André, pela oportunidade. Professora Edivamélia, nós é que agradecemos, gente que faz o Campus Floriano, especificamente, o pessoal que realizou o canal, nós todos estamos bem gratos por vocês terem aceitado o convite. Dando continuidade, nós vamos agora fazer a pergunta para o nosso pró-reitor de pesquisa, o professor Zé Luiz. Então, professor, se por um lado vivenciamos nos últimos anos uma contínua diminuição de recursos para o desenvolvimento de pesquisa, aliada ao crescimento de uma aversão social ao que é desempenhado pela ciência e tecnologia, por outro, a atual pandemia deu a oportunidade das instituições de ensino públicas apresentarem para a sociedade sua real função. Então, vivenciamos hoje o protagonismo da rede em ações que visam colaborar direta ou indiretamente no combate à pandemia. Diante disso, qual é o legado que fica para a sociedade, para a ciência e tecnologia do Brasil? Qual é a sua visão? Bem, essa pergunta, eu acredito que ela tenha
dois aspectos precisam ser ressaltados. O primeiro deles é quando você coloca, você está chamando de uma visão que foi construída recentemente, avalio como sendo recente, de aversão ao que é da ciência e o que vem da ciência, né? Digo isso porque é um tema que me interessa bastante e já há algum tempo eu estudo e vejo, particularmente na cultura norte-americana, e nos últimos 2 anos a gente tem se aproximado muito, né, nos discursos, falas, politicamente inclusive, dos Estados Unidos, do que os estudiosos norte-americanos chamam de sentimento anti-intelectual que tem naquele país, né? Se você pegar a cultura pop, basta ver que a esmagadora maioria dos vilões, para não dizer quase todos eles ou todos eles, são representados por cientistas, professores ou pessoas com a inteligência acima do normal, os Lex Luthor da vida, né? E isso tem chegado no Brasil, eu avalio particularmente nos últimos 2 anos e meio, vejo muito forte a partir de 2018 para cá, e que recentemente esse anti-intelectualismo a gente tem chamado muito aqui no Brasil de negacionismo, né? Que começou lá no início negando validade de pesquisas estatísticas eleitorais, negando validades de estatísticas de acidente de trânsito para justificar fim de fotorredutor, de cadeirinhas, negando estatísticas de violência com arma de fogo, para se pensar em porte, posse de armamento aqui no país, negando, mais recentemente, já final de 2019, dados do desmatamento. E esse negacionismo, ele vem hoje na sua nova, não vou dizer nova vertente, porque na minha percepção continua o mesmo, se traduzindo na falta de uma política, ou mesmo que o professor Paulo Henrique colocou muito bem, de parte da população ter sido convencida, está sendo convencida, de que essa pandemia, essa doença é algo menor, que é puro invencionista da mídia, né? Então, é um sentimento novo na nossa cultura, né, brasileira, não é novo em outros países, nos Estados Unidos, como eu coloquei, é bem forte, essa ideia negacionista, o que não acontece em outros países democráticos, basta ver a postura de governos do Ocidente Europeu, mas isso tudo impacta, né, na visão que se tem da ciência e, obviamente, daqueles que fazem a ciência, pesquisadores, professores, alunos, técnicos administrativos, enfim, a comunidade acadêmica como um todo. O segundo aspecto dessa sua pergunta é quando você coloca o protagonismo que a rede tem mostrado, as instituições públicas de modo geral, mas dentro dessas instituições públicas, você destacou na pergunta a rede, né? A gente compreende como sendo os institutos, os Cefetes e o Colégio Pedro II, em ações de combate ou de diminuição dos efeitos dessa pandemia, que vão desde ações, como a professora Diva já colocou, culturais, que possam auxiliar nossos alunos e a comunidade geral a passar por esse momento difícil, ações ligadas ao ensino, com a tentativa de encontrar novos meios de chegar aos nossos alunos com atividades remotas, para que não fiquem desamparados nesse momento, né? Seja na produção de EPIs, você mesmo, André, tem se dedicado bastante, junto com outros professores do IFE, na produção de EPIs. Isso tudo é possibilitado, em partes, por aquilo que eu já tinha colocado no bloco anterior, de uma das características dos institutos, que é a sua capilaridade. Então, nós estamos em todas as regiões do país. No estado como o Piauí, nós estamos em 18 municípios, se não me falha a memória. Desses 18 municípios, nós estamos em todas as regiões do estado. Então, nós estamos produzindo EPI em Floriano, para atender a região, Picos, Parnaíba, Oeiras, Teresina. Quer dizer, nós temos um alcance que outras instituições públicas não têm, né? Então, desses dois aspectos, eu visualizo aí vários, mas destacaria 2 legados que a ciência pode deixar pós-pandemia ou durante a pandemia. Primeiro, é um recado de que quem faz ciência, o pesquisador, seja ele servidor, seja ele na iniciativa privada, seja ele aluno, e particularmente o pesquisador servidor público, ele não é
como se tem colocado mais recentemente, um alienado fechado no seu próprio mundo. Basta ver a quantidade de pessoas de áreas as mais distintas que atenderam ao chamado da instituição para pensar projetos de combate ao vírus nesse momento, né? E aqueles que se voluntariaram. Eu cito aqui só um exemplo do grupo que você mesmo faz parte, de produção de máscara de rosto, impressão 3D, e ali você tem profissionais da matemática, como é seu caso, você tem profissionais de software, de ADS, você tem profissionais de física, você tem profissionais da administração, todos trabalhando com algo que não é necessariamente a sua formação primária, mas que entenderam a necessidade de usar o seu capital intelectual e os seus equipamentos laboratoriais para a produção de equipamentos de proteção para os trabalhadores da saúde que estão lá na ponta, cuidando dos casos mais graves. Um segundo legado talvez seja uma visão mais clara de quem vive nesse universo. Eu não vou chamar só da ciência, mas do universo da educação como um todo, né? Que é a ideia de que a ciência, assim como a educação, eu costumo dizer que ela não é veneno. Veneno é aquilo que você toma e o efeito é imediato. E às vezes as pessoas esperam da educação e particularmente da ciência que ela funcione como veneno, que o efeito seja imediato ao ato de tomar. E eu digo isso para pensar também parte da sua pergunta, que você trouxe muito bem nos últimos anos uma diminuição grande, né, dos recursos voltados para o desenvolvimento de pesquisas. E aqui eu ressalto um esforço enorme que essa gestão do IFE, encabeçada pelo professor Paulo Henrique, tem feito para a manutenção das atividades de pesquisa dentro da instituição. Quer dizer, os últimos anos eu desconheço, e olha que eu conheço boa parte das instituições, eu desconheço uma instituição que tenha, por exemplo, tanta bolsa de iniciação científica custeada com recursos próprios. E mesmo nesse cenário de diminuição do orçamento, particularmente do orçamento voltado para as ações de pesquisa, a gestão do IFE tem feito um esforço para que essas ações tenham continuidade. E aí eu volto à questão de uma imagem que pode ficar mais clara pós-pandemia ou durante a pandemia, de que a ciência ela não é veneno para ter efeito imediato. E eu falo isso para chamar a atenção para eficácia limitada. Eu não estou dizendo que não tem eficácia, não estou dizendo que não vale a pena, vale muito a pena, mas como a eficácia ela também é limitada quando um governo, seja ele qual for, decide despejar grandes somas de dinheiro quando o problema já está instalado, né? Então vamos liberar aqui somas volumosas de recursos para desenvolver vacina, para desenvolver EPI, para desenvolver... O investimento no conhecimento, o investimento da ciência deve ser algo permanente de qualquer país sério, de qualquer cultura séria, né? De qualquer país que busque crescer. É lógico que em momentos de crise, o aporte tem que ser maior, tem que ser direcionado, mas ninguém desenvolve um produto, né, seja ele de proteção ou de higienização, ou mesmo de prevenção, uma vacina para um vírus, qualquer que seja ele, do dia para a noite, né? Isso são pesquisas, isso demanda uma infraestrutura laboratorial, isso demanda uma infraestrutura humana, de qualificação humana, que você não consegue instalar dos dedos do dia para a noite. Então, eu acho que, frente a esse cenário, a gente tem visto algo que eu considero bastante positivo, pelo menos da grande mídia, que é tão criticada, ou pelo menos da grande mídia dita séria, que muitas vezes é tão criticada, ela reconhecendo o papel de profissionais, de alunos que buscam fazer ciência, buscam fazer pesquisa, e particularmente de alunos e profissionais ligados à iniciativa pública, que nesse momento, em várias áreas, estão na linha de frente de combate, de prevenção ou de diminuição dos efeitos dessa pandemia que, infelizmente, chegou ao nosso país e tem crescido dia após dia. Dito isso, André, gostaria
de finalizar a minha fala, quer dizer, o tema é instigante, a gente podia passar aqui o dia todo conversando sobre isso, né? Mas tem um limite de tempo para isso. Agradecer o convite, né? Agradecer a sua iniciativa de ter feito esse canal. Tenho certeza que esse canal vai durar e vai crescer para além do momento que estamos vivendo hoje, porque, como eu falei no início da minha fala, é um canal que, para mim, pelo menos, tem se mostrado um canal que está pensando, ou buscando pensar a ciência, a sociedade, para além da caixa de uma disciplina. O canal voltado, teoricamente, para a matemática, nós já falamos de praticamente tudo aqui, menos de matemática. Então, acho que isso é interessante quando você tem essa visão do todo. E agradecer a companhia dos colegas, professor Paulo Henrique, professora Laura, professora Diva, que estiveram aqui nessa manhã de hoje contribuindo com a nossa discussão. Então, foi um prazer. Espero que tenha sido claro nas minhas colocações e me coloco à disposição para atividades futuras, caso venha a ser demandado. Um abraço, boa sorte ao canal. Tenho certeza que será, porque já é um sucesso. Eu é que agradeço, professor, pelas palavras. A gente fica muito feliz com o retorno. Ficamos muito felizes com o retorno de todos vocês. E eu espero que essa entrevista seja de grande valia. Tenho certeza que será para a nossa comunidade do ISP como um todo e também para a sociedade, para que ela possa estar compreendendo que, de fato, nós estamos fazendo um trabalho integrado em rede, né? Então, agora a gente vai passar a palavra para a professora Laura. Professora, a gente tem uma pergunta para a senhora, né? A professora Laura, que é nossa proreitora de ensino. Então, ela é uma pergunta um pouco polêmica, mas a gente precisa exatamente da sua visão para nos orientar enquanto docentes, enquanto alunos, enquanto família, né? Então, assim, as questões educativas, elas vivem um significativo dilema no que diz respeito à qualidade das atividades da forma não presencial. A senhora até já abordou isso numa fala anteriormente, né? Então, assim, se por um lado ainda existem dificuldades de operacionalização dos docentes e de acesso à tecnologia por parte dos alunos, do outro, a gente vivencia a necessidade de dar um retorno social, né, no que diz respeito a possíveis soluções educacionais que devem ser propostas por nossa rede, né? Então, quais ações referentes ao ensino estão sendo desenvolvidas com o objetivo de dar esse, digamos assim, feedback social? Bem, André, as ações são as possíveis, né? As possíveis dentro das condições que se apresentam para nós nesse momento. Se a gente for esperar as condições ideais, talvez a gente nunca faça nada, ou quando a gente tiver o ideal, a gente não vai mais ter o que buscar. Então, nesse momento, o que está sendo feito são medidas, o que foram tomadas foram medidas que estão dentro das nossas possibilidades. O que nós temos no momento? Então, nesse momento de isolamento social, como a gente já falou, como todo mundo já disse, não é possível estarmos presencialmente nas salas de aula, dando continuidade aos programas, ao currículo. Foi necessário que a gente tomasse alguma medida para intervir. A gente poderia ter ficado como a gente estava, somente com as atividades acadêmicas suspensas. Mas isso incomodava a gestão no sentido de que os nossos alunos têm demandas, né? Apesar de, eu não quero ser, para não usar uma palavra forte, eu não quero ser cretina nesse momento, mas apesar de o vírus, a vida das pessoas continua, né? A gente continua com nossas demandas, com nossos projetos, nós não estamos paralisados, nós estamos em isolamento social, mas nós não estamos paralisados nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Então, nossos alunos, especialmente os alunos do técnico integrado, né, que estão aí se esmerando, se esforçando para conquistar uma vaga numa universidade pública ou numa faculdade privada, eles têm expectativas de aprendizagem e têm expectativas de realizar o Enem, ainda que a gente não saiba ao certo se vai ou não vai realmente ser suspenso.
Temos os outros alunos dos cursos de graduação que estavam já, provavelmente, alguns, com expectativas de emprego, de se inserir no mercado de trabalho. E nós, se a gente estar com as atividades suspensas, nós estamos postergando essa concretude desse sonho, dessa quase realidade para esses alunos. Então, a gente sabe, nós sabemos da condição dos nossos alunos, nós sabemos que tem alunos que não têm acesso às mídias digitais, mas a gente não chega ao nosso aluno somente por meio das mídias digitais, e não é só nós no Instituto Federal do Piauí. Os demais IFES que também já estão, os que já estão com atividades remotas, eles também estão lançando mão dessa estratégia. Se não tem acesso por meio das mídias digitais, vamos chegar de outro modo. Que outro modo? Ou com material impresso, ou com o material todo gravado em pendrive, mas de qualquer modo nós estamos buscando estratégias para chegar ao nosso aluno. A gente pensou que isso era necessário. O professor Paulo Henrique falou aí, o grande desafio no momento, no entendimento dele, é essa formação de qualidade. Então, se a gente não dá continuidade, nós estamos desfavorecendo essa formação de qualidade. O professor Zé Luiz colocou, né, a questão da importância da educação para que se desmistifique essas ideias que estão aí. Para isso, precisa ter um processo de formação, precisa dar continuidade ao andamento do currículo. Então, foi isso que nós pensamos. E o que é que está sendo feito? Nesse momento, nós estamos com 1.044 servidores, né, entre professores, pedagogas, técnicos em assuntos educacionais, assistentes sociais, assistentes de aluno, a equipe multiprofissional que está trabalhando com esses alunos. Então, eles estão em formação. Como é um curso que é à distância e ele é autogerido, então, os professores, essas pessoas que estão fazendo esse curso, podem já ter concluído, né, dependendo do ritmo de cada um. Então, nós estamos nesse processo de formação para que os professores tenham mais segurança ou menos dificuldade de usar as ferramentas que estão disponíveis para que a gente possa fazer as aulas acontecerem, né? Os alunos, a gente já divulgou, já disponibilizou todas as informações necessárias para esse acesso. Nós já temos também identificados os alunos que não têm acesso à internet, os campos já têm essa informação, e estão providenciando, ou já enviaram esses materiais para esses alunos. Então, o que é que o ensino está fazendo? O ensino está buscando viabilizar todas as estratégias, todas as medidas necessárias para que essas aulas aconteçam. Por quê? Porque nós achamos que, nesse momento, era o melhor a ser feito, né? Ao invés de ficarmos paralisados e imobilizados, a gente achou que o ensino deveria ser retomado. Claro que com responsabilidade. Se nós virmos, a partir da avaliação que está sendo feita, que será feita, que realmente não está atendendo aos objetivos que a gente delineou, então nós também temos, né, a responsabilidade de procurar outro meio, outro modo de fazer isso acontecer, ou de nos recolhermos novamente e aguardar as voltas às aulas e tomar medidas que possam minimizar os prejuízos que, porventura, os alunos tenham tido com esse ensino remoto, com essas atividades remotas. Então, nós compreendemos tudo isso. Então, a gente sabe que para que a ciência se reposicione, né, no lugar devido, para que se desmistifique essas crenças, essas ideias, a formação é indispensável. A gente sabe também que nós, professores, docentes, técnicos, nós temos as nossas posições, né, políticas, ideológicas, e a gente sabe também dos possíveis desdobramentos da medida que nós tomamos. E isso nos preocupa. As questões políticas são importantes e são necessárias, né? Mas a gente precisava tomar medidas que, no nosso ponto de vista, eram as medidas necessárias para o momento que nós estamos vivenciando. Então, André, você ainda me ouve? Sim, professora, sim.
Pode. Ah, tá, é porque saiu a imagem, mas você corta quando for necessário, né? Então, eu também quero aproveitar a oportunidade, André, para agradecer, né, a oportunidade de estar aqui trocando essas ideias, né, esclarecendo, aprendendo com os colegas e com você, parabenizar pela iniciativa, né, da criação desse canal, desejar que ele realmente tenha sucesso, que todas as iniciativas de vocês sejam profícuas, que contribuam para a formação, não só dos nossos alunos, mas da comunidade, da sociedade de um modo geral. Agradecer também aí as, as discussões, né, a aprendizagem com meus colegas, professor José Luiz, aprendi muito com você hoje, professora Diva, e com o nosso reitor, professor Paulo Henrique, com o qual eu estou sempre aprendendo. Então, muito obrigada pela oportunidade e desejar a todos que estejam bem, né? Desejar saúde e que continuemos em casa. Pronto, eu que agradeço, professora, pelas palavras, e a gente vai passar agora para o professor Paulo Henrique para fazer sua mensagem final. Bom, mais uma vez, André, parabenizar pela iniciativa, por fazer chegar ao público, através do canal criado aqui, dessas informações, desses debates. Enfim. Eu queria, antes de fazer a minha fala final, só algumas considerações. Quando você perguntou para a corretora de extensão, você coloca lá que um distanciamento das instituições de ensino com a sociedade. Eu creio que depois, logo em seguida, veio a pergunta da Prof, e já fez isso aqui. Eu quero crer que as instituições, elas não estão distanciadas da sociedade. E pelo contrário. Agora, lógico, a gente tem a capacidade de chegar. A gente não pode e nem tem como resolver todos os problemas da sociedade. Mas dentro daquilo, dentro do escopo, daquilo que é delimitado, eu creio que todas as instituições têm feito, tanto diretamente quanto como remota, ações de aproximação. E eu quero aqui ressaltar essa proximidade, falando agora da comunidade interna, nosso é o contato mais direto, algumas ações nossas que nós fizemos, que inicialmente, no primeiro momento, foi cedermos todo o nosso estoque de EPI que tínhamos por conta do nosso serviço de saúde. Foi uma forma de atender a comunidade, os hospitais estavam naquele momento e tudo mais. Então, eu creio que nesse momento as instituições de ensino elas são mais próximas, elas não estão distanciadas, estão envolvidos na pesquisa, estão buscando alternativas, buscando equipamentos, enfim, para atender aquele público que está na linha de frente nesse momento precisando. E vocês aí, você de caso específico, é um exemplo disso, com a produção dos EPI, a distribuição para hospitais, para pessoas que não têm uma relação direta conosco do ponto de vista que não são nossos alunos, mas são membros da sociedade. Então, nós também, como membros da sociedade, a gente tem esse papel. Então, por outro lado, quando a Prof foi acionada, já veio justamente essa questão de que as instituições estão envolvidas, estão engajadas, estão produzindo, estão fazendo pesquisa, a extensão, apesar do contato com a comunidade, mas outras formas estão sendo feitas. E, por fim, a questão das atividades remotas. Como bem disse a Laura, não é a opção escolhida. Nós temos a forma remota, a educação à distância, como uma forma ofertada, mas com toda a metodologia e tudo mais. O que foi bem dito aqui, e volto a reafirmar, é que, nesse momento de isolamento social, repetido N vezes, N elevado a N vezes, de que as pessoas precisam ficar em casa para evitar disseminação, porque a gente sabe o contágio, como ele se dá. Microfone. Bom, então, como eu estava dizendo, nesse momento, as atividades remotas, elas estão acontecendo justamente por conta disso. Há o isolamento, as pessoas estão em casa como forma a não se contagiar nem disseminar o vírus. E, por outro lado, está todo mundo tendo acesso às informações, a gente sabe perfeitamente
que há uma tecnologia disponível. Por outro lado, a gente também tem a consciência de que muitos dos nossos alunos eles não têm o acesso a remoto via a internet. Isso também é uma forma que a gente quer, ao final desse processo, construir um relatório e mostrar para os nossos governantes, o MEC, a real dificuldade que se tem. Você ter uma instituição tecnológica de qualidade instalada no sertão do Piauí, com a estrutura que nós temos, mas, por outro lado, o município, o Estado, o Brasil, não dispor de uma estrutura lógica para que dê suporte a outras atividades, mostra claramente a necessidade de investimento. Então, isso vai nos possibilitar também fazer esse mapeamento todo. A rede federal está fazendo com todos os institutos para conhecer a real necessidade que nós temos hoje. Não da nossa oferta, mas de como os nossos alunos atender. E, por outro lado, a instituição também não pode ficar à margem disso. Nós temos que manter algum vínculo, algum contato. O que está acontecendo agora conosco aqui, participando desse momento, dessa discussão, já mostra uma certa forma que é necessário essa interação, ela é importante, ela é saudável, ela, de certa forma, nos possibilita o contato direto, visual, com nossos colegas e nossos amigos. Então, isso é bom, até para o psicológico também. Lógico, a gente não vai deixar de forma nenhuma aqueles alunos que não têm, pelas mais diversas razões, eles serão atendidos com o que é possível. Nesse momento, ninguém vai soltar a mão de ninguém, ninguém vai deixar ninguém para trás. Vamos fazer todos os esforços. Mas nós queremos, acima de tudo, manter nossa relação, manter nosso vínculo com nossos alunos, nossos professores, nossos técnicos, para que esse momento passe logo e, ao passar, a gente retome as atividades, não como foi dito desde o começo, normal, com algumas restrições no primeiro momento, mas certamente recuperar esse nosso convívio, que é próprio do ser humano, esse contato, essa relação social. Então, eu deixo aqui meu agradecimento pelo convite, André. Eu quero saudar aqui mais uma vez a pró-reitora Laura, a pró-reitora Diva, o pró-reitor Zé Luiz, que participaram disso aqui. É uma oportunidade que a gente tem de chegar a um público que a gente muitas vezes não tem como fazer diretamente, nem presencialmente, e esse canal não está nos possibilitando isso. Então, deixo aqui meu parabéns a você, tenha sucesso nesse seu canal, que ele efetivamente leve informações, discussões, debates, e que, acima de tudo, que ele seja um elo de ligação entre nós, professores, servidores, nossa instituição e nossa comunidade, de modo geral. Parabéns, estamos à inteira disposição para outros momentos. Bem, professor Paulo Henrique, muito obrigado pelas palavras. Pessoal, por hoje é só, a gente vai encerrar aqui nossa entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que foi abordado. Até a próxima.